A declaração de Jesus Cristo, sendo o mesmo hoje, ontem e eternamente, fala sobre a sua divindade, ao destacar dois de seus atributos, imutabilidade e eternidade, registrado em Hebreus 13:8. Somente Deus é imutável e eterno. Se Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e é para sempre, então isso significa que Ele também é Deus. Esse versículo que diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre, tem sido tema de inúmeras pregações. Mas também é verdade que nem mesmo sempre essas declarações do escritor aos Hebreus têm sido interpretadas de forma correta. Vamos então para o vídeo e entender melhor. Jesus Cristo é o mesmo. O autor dos Hebreus diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, irmãos. Num texto onde ele fala sobre os deveres sociais, fala sobre os deveres morais e deveres espirituais do crente. No contexto imediato dessa frase, o escritor bíblico menciona duas situações opostas. Primeiro, ele fala acerca do bom exemplo dos líderes que ensinam a palavra de Deus ao povo. Depois, ele adverte os crentes contra ações daqueles falsos líderes que também se infiltram nas doutrinas e costumes estranhos dentro das igrejas. Foi justamente entre esses dois conselhos que o escritor bíblico declarou: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, lá em Hebreus 13:8. Devemos admitir essa declaração ao se harmonizar com as duas situações, tanto com um conselho para imitar os líderes genuíno, quanto com a advertência para rejeitar os falsos mestres. Isso significa que essa declaração pode ser uma boa conclusão do versículo 7 ou uma introdução do versículo 9. Vamos entender melhor um pouco esse vídeo e esse estudo. Jesus Cristo é eterno, ok? Se o escritor bíblico escreve que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, em conexão com o versículo 7, então ele está dando um contraste da eternidade de Cristo com a temporalidade dos grandes homens de Deus. O escritor dos Hebreus aconselha seus leitores a se lembrarem de seus líderes que lhe ensinaram a palavra de Deus. Ele também diz que a fé demonstrada por esses homens é digna de ser imitada. Contudo, esses santos homens de Deus passaram. Os líderes vêm e vão. Eles se dedicam suas vidas ao ministério do Evangelho. Mas um dia, suas vidas terrenas chegaram ao fim. Porém, há um líder que é eterno. Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e é para sempre. Estamos falando desse líder. Jesus Cristo, ele é imutável. Se a declaração de que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente estiver mais relacionada ao versículo 9, então o objetivo do escritor aos Hebreus é contrastar a variedade de doutrinas estranhas com a imutabilidade de Jesus Cristo. Ele adverte seus leitores a não se deixarem levar pelos diversos ensinos estranhos registrados em Hebreu, onde está dando esse conselho, Hebreus 13:9. Naquela época, os falsos mestres se dedicavam em tentar introduzir doutrinas estranhas na igreja. De modo geral, todas essas doutrinas tinham como objetivo atacar a pessoa de Cristo. Essas doutrinas negavam sua divindade e a sua humanidade e falavam de maneiras grosseiras para confundir os crentes da época. Então, daí vem a preocupação do escritor dessa epístola do Novo Testamento. Por isso ele ensina aos seus leitores que essas doutrinas estranhas tinham de ser rejeitadas. Isso porque elas nada tinham a ver com a pessoa de Cristo. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, aquilo que foi ensinado pelos apóstolos verdadeiros, por exemplo, jamais estará desatualizado. Logo, qualquer nova doutrina diferente do verdadeiro evangelho é estranha. Não é dizer
a respeito, a imutável do senhorio do Senhor. Os ensinamentos que não tem nada a ver com o Evangelho. Então, o ontem, hoje e eternamente, a declaração de Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. Obviamente, compreendendo o passado, o presente e o futuro. Por isso, muitos comentaristas explicam a sequência de tempo, ontem, hoje e eternamente, da seguinte maneira. Primeiro, dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem está relacionado diretamente à sua redentora aqui na terra. O Verbo se fez carne e habitou entre os homens. João 1. Alguns estudiosos também sugerem que essa ordem diz que é respeito a quanto Deus falou através dos profetas da antiga aliança. Hebreus 1:1. Segundo, dizer que Jesus Cristo é o mesmo hoje está relacionado à sua obra e à sua intercessão no céu. O mesmo Cristo que ontem foi anunciado pelos profetas, que veio ao mundo, entregou a sua vida ao resgate do seu povo, hoje está na presença do Pai, como representante daquele a quem ele salvou. Romanos 8:34. Terceiro, dizer que Jesus Cristo é o mesmo eternamente diz a respeito do sacerdócio eterno. Ele é o sumo sacerdote para sempre, Hebreus 5:6. Jesus Cristo não muda, querido. Porque isso não significa, em Hebreus, o que está relacionado nisso em Hebreus 13:8. Vamos lá. Como vimos acima, a declaração de que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e é para sempre está relacionada com a sua divindade. Mas muita gente pensa que esse versículo fala sobre o seu modo de agir. Equivocadamente, essas pessoas pensam que pelo fator de Jesus Cristo ser o mesmo ontem, hoje e eternamente, isso significa que ele sempre tem que agir da mesma forma. E com base nesse tipo de interpretação errada, que muita igreja tem tentado implantar práticas contrárias às palavras de Deus. Essas pessoas desconsideram o caráter progressivo da revelação de Deus na história da redenção. E pensam que tudo o que aconteceu no passado tem de se repetir novamente. Por isso, tem crescido números de comunidades cristãs que adotam costumes, cerimônias da antiga aliança em seus cultos, ou mesmo reconhecem essa autoridade de supostos novos apóstolos, profetas, equiparando aqueles que foram usados por Deus para reescrever uma nova escritura. Entenda que também é o apóstolo, o que é apóstolo na Bíblia que nós precisamos entender. Sempre que são questionados, geralmente essas pessoas respondem: Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem e será eternamente. Com isso, essas pessoas querem dizer que o nosso Senhor Jesus Cristo faz hoje, fará amanhã, e o que ele fez ontem, fará novamente. Mas como ficou claro, essa interpretação tira o versículo do seu contexto original. Além disso, o próprio versículo seguinte condena esse tipo de pensamento e considera como parte das doutrinas estranhas e a adoração como meio de graça dos antigas cerimônias que já se findaram, queridos. Definitivamente, o versículo que diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, não fala sobre o seu modo de agir, mas sobre quem ele é.